Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e no programa de hoje nós vamos falar sobre a estreia de Tupi e Tombense na Série C do Campeonato Brasileiro. Nós também vamos falar sobre a rodada da Série A e, é claro, o jogo do Zico em Juiz de Fora. No último sábado, o Galinho de Quintino veio aqui comemorar depois de... Foi aqui em Juiz de Fora que ele fez seu último jogo profissional. Ele veio aqui para relembrar a data. Para falar com a gente está aqui nosso botafoguense predileto. Está feliz hoje, Fernando Júnior. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Melhor agora que o Botafogo atropelando na Série B. Vantagem? Tá normal, né? Que vantagem, João? Vai voltar. E para conversar com a gente está aqui também Fábio Reoli. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Fábio, flamenguista, estudante de jornalismo e que viu o jogo Tupi e Tombense, vai comentar aqui com a gente. Na verdade, Tombense e Tupi. Vamos ver aí esse primeiro gol, na verdade, o único gol da partida. O Carijó, ele marcou no finalzinho com o Gabriel Davis. Vamos rodar aí, ó. Você vê o lance desse gol que o Tupi fez com o Gabriel Davis. Esse gol que deu ao Tupi os 3 pontos na primeira partida. E o Galo vem com o objetivo de tentar o acesso da Série B, que no ano passado ficou na trave. Fábio, vendo esse jogo, esse gol no finalzinho, a gente vê ali que foi um ataque em velocidade. Esse gol retrata bem o que foi o jogo, né? O jogo foi muito retrancado por parte do Tupi, faltou criatividade para o Tombense, mas num contra-ataque nos 40 minutos do segundo tempo, o Tupi conseguiu os 3 pontos. É um jogo bem atípico, né? Mas assim, com muita garra, muita disposição por parte do Tupi. Fernando, começa bem, né? Marcando 3 pontos fora de casa. E que é muito importante, né? São esses primeiros jogos que às vezes fazem a diferença no final do campeonato, né? Um pontinho a mais, um pontinho a menos no início, principalmente jogando fora, faz toda a diferença. Agora, estava até conversando com o Fábio aqui antes do programa começar, para ver quantos jogos, mais ou menos, o Lesson tem pelo Tupi. Conseguiu fazer, acho que 2 jogos no final do Mineiro, né? 2 derrotas. Teve a ida e volta da Copa do Brasil. E agora eu acho que o Tupi está acertando. O Lesson está conseguindo dar outra cara para o Tupi, que estava muito apático, muito... não conseguia criar um time muito fraco. Acho que essa é a verdade, no Campeonato Mineiro. O Lesson está reformulando o time, agora dá para acreditar um pouco mais no Tupi. Ô, Fábio, não dá nem muito para ter um parâmetro, que comparar um time com o outro no sentido de estava apático, não está apático, porque as peças mudaram também. E a chegada do treinador também, uma filosofia diferente, né? Dá um gás, até para quem estava de fora, né? Às vezes ele pode estar vendo alguma coisa que o outro treinador não viu, né? Eu acho que a Série C promete, né? Vamos falar um pouquinho agora vamos mudar o nosso ponto de vista. A gente está falando do ponto de vista do Tupi, que venceu a partida, mas a gente também tem que falar, obviamente, do ponto de vista do Tombense. O Tombense não começou bem, perdeu em casa, apesar do que eu vou fazer um paralelo aqui com o Campeonato Mineiro. Não é muito parâmetro, por quê? Na estreia do Campeonato Mineiro, ou lá nas primeiras rodadas, não lembro ao certo se foi realmente a estreia, Tupi venceu o Tombense por 2-1. E acabou no final do Campeonato Mineiro, como a gente viu, Tupi não se classificou para as semifinais, Tombense se classificou. Fernando, começar perdendo nunca é bom, mas dá para recuperar, né? Dá para recuperar, está só começando. Né? Mas agora, aquilo que a gente falava, né? Os primeiros pontos fazem toda a diferença no final. E o Tombense perdendo esses 3 pontos. Porque quando o campeonato começa, a primeira conversa é essa, né? Vence dentro de casa e tenta pelo menos um empate fora. No primeiro jogo, uma derrota para o Tupi. Dentro de casa, acho que a Tombense já vai com um peso para a segunda rodada da Série C. Diferente do Tupi, já vai mais leve, mais tranquilo e isso ajuda no psicológico do jogador e todo o elenco, né? Jogar em casa, o Tupi, em tese, vai ter que vencer, né, Fábio? E o Tombense também vai pegar o Madureira, né? A sensação do Campeonato Carioca, vai como visitante, né? E vamos esperar. Eu acho que o Tombense tem condição de ganhar do Madureira. Ô, Fábio, pelo que você viu nessa partida, o Tupi fez esse gol, logo foi no finalzinho, se defendeu muito bem, o Tombense não criou tanto. Pelo que você assistiu, como que você espera por Tupi recebendo o Guaratinguetá e Tombense visitando o Madureira? Eu espero o Tupi forte dentro de casa, né? Porque eu acho que toda equipe que vier jogar em Juiz de Fora ela tem que ficar com medo do Tupi. Jogar em casa tem que ser prioridade, jogar bem. E o Tombense, eu acho que ainda
teve uma semana só o Mabile, o técnico novo do Tombense, e assim, falta um cara camisa 10, um cara de criatividade, o que falta na maioria dos times do Série A. Mas eu acho que o Tombense vai bem, vai se acertando com a filosofia do novo técnico. Ô Fernando, e você acha que para os adversários vai pesar um pouco a campanha que o Tupi fez no ano passado, apesar de não ter conseguido acesso? Ser uma realidade diferente, outro treinador, outro elenco, mas que ficou aquela grande série invicta. Você acha que isso pode pesar para os adversários? Pesaria ainda mais se o Tupi tivesse ido bem no Campeonato Mineiro. Agora pesa, né? Jogar fora de casa, o Tupi que estava o quê? Um gol para o acesso, né? À Série B, seria o primeiro acesso do Tupi na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Pesa sim, faz diferença. Agora, fazendo a sua comparação entre o Tupi e o Tombense, o Tupi está mais perto da segunda vitória e o Tombense está mais próximo da segunda derrota, já que joga com o Madureira fora de casa, né? A gente está falando aqui sobre o trabalho que o Leston vem desempenhando no time, né? Ele que chegou faltando 2 rodadas para terminar o Campeonato Mineiro. Vamos ver o que ele falou logo após essa partida, a vitória fora de casa contra o Tombense. Enquanto treinador, eu preciso me preocupar muito com a equipe jogar bem, cara. Ganhar, perder, isso é do jogo, mas o importante é a equipe ter uma constância de atuação. E aí você disse, nós vamos aí para 3 jogos, e se a gente analisar jogo a jogo, você vai ver que essa equipe foi muito parecida nos 3. Muito coesa, sem a bola, com todo mundo se entregando muito, mas com a bola usando a qualidade dos jogadores. A gente tem que ter a consciência, repito, esse time está sendo construído ainda. Nós temos muita coisa que melhorar, mas você melhorar vencendo é muito melhor. Verdade, melhorar vencendo é muito melhor. Fernando, é bem isso que o Leston falou mesmo, ele não tem que preocupar se o time está ganhando, tem que preocupar se está jogando bem, porque se jogar bem, consequentemente vem a vitória? Com certeza. Agora, o futebol nem sempre vence aquele que foi o melhor em campo, né? Tem também as injustiças, né? Aquele golzinho no final que o time toma por dar uma bobeira. Acho que jogar bem é fundamental para uma equipe, principalmente para ele que é treinador e está formando uma nova equipe, né? Mas agora o Tupi fazer um gol no finalzinho, por exemplo, para mim não foi melhor que o Tombense, mas venceu, né? Então os 3 pontos, os famosos 3 pontos, são importantes sim. Agora o Tupi está jogando, apesar de não ter jogado bem contra o Tombense, contra o Atlético Paranaense aqui, conseguiu segurar o Furacão fora de casa, que é uma tarefa difícil, está se encontrando. O Leston falou, está construindo e vem dando certo. E o que você acha desse novo Tupi que está se construindo, Fábio? Está mostrando que pode ser um time tão bom quanto o do ano passado? Bom, ele veio com a filosofia, né, do meio de campo recompondo mais rápido, jogando sem a bola, entendeu? E a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu acho que a torcida tem que ir no estádio, não é só o Leston arrumar o time, não. Tá faltando um pouco do empenho aqui da cidade de Juiz de Fora, encher o estádio. Eu vejo muito isso também. Cobra-se muito do Tupi, mas ninguém vai no estádio. Então, nós temos que ter uma filosofia de acompanhar o time também. Beleza. Vamos partir para o próximo assunto agora, Série A do Campeonato Brasileiro. Se você falar da Série B, do Botafogo... A gente ainda vai falar do Botafogo. Você vai ficar feliz nisso. Fernando está doido para falar sobre o Botafogo. Ele estava dizendo aqui... Não, vamos fazer o seguinte, vamos falar da Série B. Vamos então. adiantar. Fernando Júnior quer falar de Série B, a gente vai falar de Série B, porque ele estava aqui. Eu vou falar uma coisa, vê se você concorda comigo. Se você de casa concorda comigo. Fernando Júnior disse o seguinte, apesar de estar na Série B, o Botafogo é o melhor time carioca atualmente. Tá aí, ó, a cara de Fernando Júnior. É isso mesmo, Fernando? É o melhor. É o melhor e atropelou nesse final de semana, né? Venceu por 4-1. O Botafogo já está na Série A, de onde nunca deveria ter saído. Né? Só não está empatado em pontos, em saldo de gols com o Sampaio Correia. Está em segundo na tabela, mas para mim é o primeiro porque tem o melhor time. Agora 4-1, você falou, não é uma vantagem, né, por estar na Série B, mas mostra que o Botafogo, assim como o Tupi, está se reencontrando e já na Série A de novo. E aí, Fábio, você como flamenguista, tem como defender os outros cariocas, o Flamengo, o Vasco e o Fluminense, ou não? Botafogo, apesar de estar na Série B, está no momento melhor mesmo. Eu vejo os times cariocas ser um reflexo do Campeonato Carioca, né? Foi um Campeonato Carioca fraco, a gente está vendo os desempenhos aí no campeonato da Série A. E quanto ao Botafogo, não posso levar o CRB como parâmetro, porque... Perdeu até para o Grêmio. O goleiro falhou, assim, a entrada do Lulinha deu uma incendiada no jogo, entendeu? Então, assim, eu não posso levar o CRB como parâmetro, mas assim, eu vejo o campeonato carioca como foi um campeonato fraco, a gente está vendo aí na Série A. Né?
CRB não foi muito parâmetro mesmo não, né, Fernando? Como falei que perdeu até pro Grêmio. Você tá... Mas Fernando Júnior está desde o início da manhã. Fernando Júnior está falando do Grêmio. Ele está pegando... Eu tô de azul hoje, mas o Grêmio não merecia nem que eu estivesse de azul. Falei, se o campeonato terminasse hoje, o Grêmio estaria onde? Na segunda divisão. Segunda divisão, a lanterna do campeonato. Agora tem um outro pensamento, o Fábio falou um ponto, né? Tem um outro ponto, que é o Botafogo pegou o CRB. Beleza, não é um clube que é o favorito, né, para ter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas a CRB era o líder do Campeonato Brasileiro até enfrentar o Botafogo, né? Então o Botafogo venceu, atropelou, massacrou o líder da Série B. Pois é um ponto de vista interessante de se ver, né? Pessoal, quer saber o que você de casa pensa disso? O que você pensa dessa nossa discussão? Botafogo é o melhor time entre os cariocas até agora, apesar de estar na Série B, os outros três na Série A? Vem aqui comigo que você vai ver um negócio. Vem. É isso aqui que eu quero te mostrar. 8410-9434, DDD 32. Esse é o nosso WhatsApp. Participe aqui do nosso debate, participe aqui da nossa conversa. Pega o celular, grava aquele vídeo e manda pra gente. Manda porque a gente quer mostrar a sua opinião aqui no nosso programa, viu? É muito importante pra gente saber o que o torcedor pensa. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Ô Fábio, ganhou, era realmente o líder, o CRB, mas não é muito parâmetro, né? O Sport era o líder na Série A. Tá com tanto time assim também? A primeira rodada, né? Tem muito time ainda, tá reformulando o elenco, então eu acho que não serve como parâmetro, não. Ainda tem muita coisa para acontecer, nós vamos ver isso aí daqui umas 10, 15 rodadas. Né? Ele tá batendo nessa tecla porque o Grêmio tá em último, entendeu? Aí não. Aquela velha tem time desculpa. Que perdeu 2. Perdeu 2, tá na zona de rebaixamento. Perdeu um e empatou o outro. Aí bate nesse ponto, né? Começo de campeonato, não dá para a gente fazer essa análise tão aprofundada, mas tem que abrir o olho, rapaz. Tem que abrir o olho. E eu estou muito chateado com o meu time, o Grêmio. A gente vai mostrar daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai para esse intervalo agora. Vou mostrar os gols da Série A. Pessoal, vocês vão ver como foi esse gol que o Grêmio levou. E também a gente vai falar, obviamente, dos outros clubes, dos outros jogos que nos interessam mais, né? Os cariocas e também os mineiros. A gente vai para esse rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com a Arena Alterosa, agora sim para falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, vamos ver como foram os resultados desses jogos. Não foi muito bom para a gente não, viu? O pessoal aqui da nossa região não se deu muito bem, os mineiros, os cariocas, olha lá. Na verdade, um mineiro se deu bem porque jogou contra um carioca que se deu mal, né? O Atlético Mineiro 4-1, o Flamengo em casa empatou em 2-2 com o Sport, o Santos venceu o Cruzeiro por 1-0 e o Vasco fez mais um 0-0, empatou em 0-0 na primeira rodada, está aí em outro 0-0. Vamos começar falando do Vasco. 2 jogos sem marcar gols, isso preocupa? Preocupa, ainda mais para quem diz que o respeito voltou, tá em bala da colina. Os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro sem marcar. Preocupa sim. Sem empate com o Cuiabá no meio da semana. Tá vendo? O Cuiabá. Então o respeito não voltou ainda não. O Campeonato Carioca, como o Fábio falou, foi um campeonato muito fraco. Muito fraco. E se não dá para tirar como parâmetro, por que o respeito voltou? Voltou nada. Tem que abrir o olho. Para mim, os cariocas. O Flamengo, entre os 3, vamos tirar o Botafogo que está na Série B, é o melhor da Série B. Então vamos lá para a Série A. Flamengo, Fluminense e Vasco. O Flamengo, para mim, tem o melhor time dos 3. Agora o Vasco e o Fluminense tem que abrir o olho, que se continuar desse jeito vai capengar durante o Campeonato Brasileiro todo. Pois é, principalmente o Fluminense, hein? Que resultado, fez 4-1 ontem e eu estava assistindo o jogo em casa, eu com meu tio, que é tricolor, estava lá. Eu acho que ele, inclusive, nunca mais vai voltar na minha casa, porque ele estava vendo o jogo meio supersticioso, assim, acho que ele não pisa mais na minha casa em dia de jogo. O Fluminense vai jogar, 4. Não, beleza, eu não vou na sua casa, depois do jogo eu vou. 4-1, acho que ainda foi meio pouco, né? Foi. O Fluminense estava muito, o meio de campo estava muito aberto. E aí o Luan, como ele faz várias funções dentro do mesmo esquema, volta, ataca, arma o jogo, ele deitou no meio dos 2 cabeças de área do Coringa, né? O Coringa. Muito bom. E o Lucas Prato, sensacional, atacante sensacional. Pois é, mas o que a gente gosta mesmo é gol, né? Vamos ver gol? Esse teve muito. Vamos ver o seguinte, Cruzeiro jogou contra o Santos e
teve a segunda derrota consecutiva no campeonato. O bicampeão não é mais aquele time, hein? 2 jogos, 2 derrotas. Vamos ver como foi essa segunda derrota do Cruzeiro. Na Vila Belmiro, Geovânio bateu com muita categoria. Santos 1, Cruzeiro 0. Tá aí, essa derrota do Cruzeiro. A segunda, na primeira partida do campeonato, jogou com um time reserva contra o Corinthians, que também jogou com o time reserva e acabou perdendo também por 1-0. É para preocupar, Fábio, o Cruzeiro começando com 2 derrotas consecutivas? Não, não preocupa não, até porque ontem o time do Cruzeiro não jogou mal não. Era para ter tomado muito mais gol. O time foi guerreiro, o time defendeu bem. É porque é o desentrosamento. Muito jogador ali não joga junto, entendeu? O Fabrício entrou na lateral, você vê a falta de ritmo dele. Mas assim, não foi um jogo ruim pro Cruzeiro não. Poderia ter tomado mais gols. E Fernando, você acha isso também? Você concorda com o Fábio? Eu particularmente acho que 2 derrotas logo no começo é para começar. É claro que faltam 36 jogos ainda, mas começar com 2 pode dar 2 derrotas, o psicológico pode ficar um pouco abalado, pode prejudicar, né? Apesar porque o Cruzeiro vinha acostumado com muitas vitórias, ganhou os 2 últimos brasileiros com folga. Claro, eu acho que ficaria ainda mais negativo. Só não pesa tanto assim porque foi uma derrota para o Santos, né? E fora de casa. O time do Santos é um time muito bom. E perder para o Santos na Vila Belmiro não é surpresa nenhuma. Pelo placar de 1-0, né, acho que é um resultado normal do futebol brasileiro. Já é o que a gente esperava. Se fosse para apostar em alguém, eu chutaria o Santos como favorito. Então, 1-0, jogando na Vila Belmiro, é um resultado normal. Beleza, vamos para frente? Os próximos jogos? Vamos colocar o restante dos gols. Entre eles está o bizarro gol do Grêmio que eu falei no final do bloco passado. Vamos ver se... Pessoal de casa, vocês vão concordar comigo. Foi muito bizarro, o mais bizarro dos últimos tempos. Em Araraquara, interior paulista, o lateral Fábio Santos chutou, a bola desviou e enganou o goleiro. Foi o gol da vitória do Corinthians sobre a Chapecoense. Este também foi o placar da vitória da Ponte Preta em Campinas sobre o São Paulo. Gol de Renato Cajá. O Paraná, Thiago Galhardo pegou o cruzamento da esquerda. Curitiba 1, Grêmio 0. O segundo veio numa falha incrível da defesa gaúcha. Matias Rodrigues e Eraso vacilaram feio e a bola encobriu Marcelo Groy. Final, 2-0. No Serra Dourada, Bruno Henrique fez os 2 gols da vitória do Goiás sobre o Atlético Paranaense. No segundo, avançou livre e completou. Foi ou não foi bizarro? Foi bizarro. Eraso e Matias Rodrigues, vocês alegraram o meu domingo, na verdade, o meu sábado, com essa perebada de vocês. Foi bizarro, não foi, cara? Acho que ali foi mais falta de entrosamento, que acho que o titular é o Rodolfo, né? Rodolfo e o Jeromel, que são os titulares da zaga do Grêmio. Foi mais, eu acho, falta de entrosamento, de comunicação, mas assim, não é um resultado assim que você pode... O time do Grêmio não é um time ruim. Tá dando falta de sorte, eu acho. Não vejo ele como um time que vai cair, não. Vai ficar ali brigando no meio da tabela. Tem muito time pior ainda no campeonato. Rodolfo quem? A zaga? Jeromel. Pedro Jeromel. É para preocupar mesmo. Que é isso, rapaz? Ah, não, aí não. Tá bom. Não vou nem tentar defender, não. Só antes da gente partir para o próximo assunto, que é o jogo do Zico, eu quero destacar a Ponte Preta. Na primeira rodada, empatou em 3-3 com o Grêmio, em Porto Alegre, e agora venceu o São Paulo por 1-0. Pode surpreender? Pode. E bom ver a Ponte de novo na Série A, né? Mais um paulista. A Ponte passou por uma fase muito ruim, né, rapaz? Esses times do interior paulista, né? O Guarani, a Ponte Preta. Agora é bom ver a Ponte de novo na Série A. E dos 2 jogos jogando muito bem, empatando com o Grêmio e agora vencendo o grande, né, do estado de São Paulo, que é o São Paulo. Então pode surpreender sim. O Renato Cajá, Botafogo, tá representando. Beleza, vamos para o próximo assunto. O Zico, como eu falei no início do programa, veio a Juiz de Fora para comemorar os 25 anos desde a despedida dele como profissional, que foi aqui em Juiz de Fora, no estádio Radialista Amarelena, em 1989. Vamos ver como foi esse jogo festivo que contou com a presença de vários craques que vestiram a camisa rubro-negra.
Expectativa para ver o ídolo. Ele ganhou o Mundial, Libertadores e alguns campeonatos brasileiros pelo Flamengo. O que você espera desse jogo hoje? Você já viu ele jogar ou vai ser a primeira vez? A minha idade. Eu já vi só por vídeos, essas coisas. E ver ao vivo vai ser diferente? Emocionante. Zico voltou ao gramado do Estádio Municipal Radialista Mário Heleno, em Juiz de Fora, 25 anos depois do último jogo oficial do atleta pelo Flamengo. Foi aqui que o eterno camisa 10 marcou de falta um dos 5 gols contra o Fluminense em 1989 e se despediu do futebol profissional. A partida está na memória de Juliano, que era criança quando veio ao estádio. Em 89 eu estava aqui, entrei em campo, Bugica, Piá, Zinho, tive todo mundo no campo também, molequinho, muito bom. E a lembrança é clara, de Clara, o gol tá na cabeça até hoje, aquele gol de falta dele aqui até hoje. Com certeza, é o maior ídolo da torcida do Flamengo, né? Então a emoção sempre vai ser presente na vida de todo mundo que está aqui hoje. Eu quero que exijam demais, né? São 62 anos já, então os outros é que correm a bola, eu não corro mais. Então, só que entendam por esse lado, né? As arrancadas ficaram para trás só na internet, no YouTube lá, nos vídeos. Aí tudo bem. A arrancada realmente não teve, mas a visão de jogo continuava em forma. Foi de Zico que saíram alguns passes para o gol. Este ele desviou de letra. O primeiro a marcar foi Petkovic. Eu jogar do lado dele, acho que grande camisa desse, eu tinha muita responsabilidade de conseguir dar conta do recado, espero que outros conseguem. A torcida foi à loucura quando o ídolo marcou o gol. Gol comemorado em família por Braulio, Gabriel e João Pedro. Já tinha visto ele jogar antes? Não. E o que você tá achando do jogo aqui? Ele tá jogando bem? Tá. Tá? Qual foi o lance que você mais gostou? O que você tá gostando? Que ele fez o gol. Tem que trazer eles. Não tiveram oportunidade de ver o Zico jogar. Quando o Zico ainda jogava no Flamengo, tem que vir ver o ídolo jogar, que foi o maior jogador que o Flamengo já teve. Ainda tá dando show? Com certeza. A idade chegou, mas quem sabe jogar futebol não desaprende, não. A partida comemorativa reuniu amigos do Zico, ex-atletas do Flamengo e a seleção de Juiz de Fora, comandada pelo ex-jogador profissional e ídolo da cidade, Adil Pimenta. Outros craques que passaram pelo Flamengo estiveram em campo, entre eles Cláudio Adão, Tita, Aldair e Atirson. Os filhos de Zico, Bruno e Thiago Coimbra, também jogaram. A partida terminou em 7-0, com comemoração dos dois times. As 4.600 pessoas que compareceram ao estádio, mesmo debaixo de uma chuva fina e frio, aprovaram o espetáculo. Sim, claro. O Zico é ídolo de toda a massa rubro-negra, né? E muito bacana a festa para comemorar a despedida do Zico, que foi em Juiz de Fora em 1989. Vamos dar a palavra aqui agora para o flamenguista que está com a gente, Fábio. Vamos lá. O Zico veio aqui, fez o gol, fez alegria, né? Se não tivesse gol do Zico, não teria tido a mesma graça. Fazer até um comentário maldoso, do jeito que ele está jogando aí, ele é titular no time do Flamengo atual, né? Tem bola para jogar no time do Flamengo atual, porque a falta de criatividade do time é impressionante. Muito veloz no ataque, mas falta criatividade. Falta um algo mais no time do Flamengo no meio de campo. Fernando, rapidinho pra gente, nosso tempo está quase acabando. Não só no Flamengo, mas acho que na maioria dos times, né? Falta o meio de campo, Falta. Né? Hoje a gente não tem jogador mais como o Zico hoje, essa é a verdade. Né? O Cláudio Adão, nesse jogo, ele deu uma entrevista, ele falou
Só para resumir, não vou falar com as palavras dele, porque não pode, mas ele falou, ó, hoje o futebol brasileiro está uma porcaria. E realmente, está difícil de ver. Pois é, realmente está faltando um pouco de qualidade. Enquanto não vê a base, né? A coisa vem lá de baixo. Enquanto não mudar isso, vai ficar nesse nível aí que a gente tem visto. Pois é. Pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente fica por aqui. Foi muito bom contar com a sua companhia. A gente volta na próxima quinta-feira, também às 11h05, viu? Até lá. Tchau.